Pais. Qual é a missão dos pais? O que mais vemos aí são jovens em relações instáveis tendo filhos. Ótimo, teve um filho. E agora, o que fazer? Bem, os pais têm uma responsabilidade brutal: guiar seu filho pelo caminho da retidão. E o pior, guiar seu filho num mundo que atualmente é conturbado e inverte valores. A questão é simples: quais valores você, pai ou mãe, tem para passar para os seus filhos? O que você realmente aprendeu de bom nessa vida? Que tipo de conhecimento você adquiriu? Que tipo de experiências você tem? Quais são as suas bases morais, espirituais e psíquicas? Eu venho dizendo por diversos vídeos: a maior prova de amor que você pode dar para alguém que você ama é se evoluir. Pense, por exemplo, você não sabe nadar e você vê o seu filho afogando no mar. E o instinto paterno ou materno ativa e você corre em socorro do seu filho para tentar salvá-lo. Mas você também não sabe nadar. Então provavelmente os dois morrerão afogados. Esse é um exemplo físico e visceral. Agora imagine, por exemplo, você vê o seu filho caminhando por caminhos tortuosos, pelo crime, pela droga, pela luxúria, pelo egoísmo, vaidade e orgulho. Se você não tem bases morais e espirituais, se você não trilhou o caminho de lutar contra essas más tendências, como é que você vai ajudar o seu filho? Aí normalmente vemos as situações mais deploráveis, porque o pai e a mãe tentam auxiliar o filho, porque o instinto paterno e materno ativa, e acaba gerando conflito, porque o pai e a mãe não têm as bases morais e espirituais sólidas para suportar aquela situação. Então tentam salvar o filho de qualquer forma, com as ferramentas que têm, mas as ferramentas que eles têm são insuficientes, porque eles não cultivaram valores morais, espirituais, psíquicos, valores reais e verdadeiros. Então acabam destruindo a relação deles com o filho ou com sua filha. Pai e mãe, se você pensa em ter um filho, primeiro, fortaleça suas bases morais, espirituais e psíquicas, porque você vai receber um ser que é de sua responsabilidade. Você recebeu a missão de guiá-lo. E se ele falhar pelo caminho, acredite ou não, parte da culpa é sua. Se seu filho virar um criminoso e sair espalhando mal pelo mundo, parte dessa culpa é sua. Tanto assim o é que até mesmo os espíritos puros, os espíritos elevados, que não conseguiram tirar os filhos deste caminho, se sentem culpados e se propõem a auxiliar os filhos até o resgate, até tirar ele da lama. Ele faz isso apenas por misericórdia? Não. Ele faz isso também pela sensação de responsabilidade. Óbvio que um espírito inconsequente que não é evoluído vai falar: eu não tenho culpa disso não, eu passei o que eu devia passar e não aprendeu. Mas um espírito que tem consciência, ele sabe que em algum momento ele cometeu alguma falha com o filho e deixou ele se desviar. E para se desculpar com a criação, com o todo e com o universo, ele se propõe a auxiliar aquele espírito até o fim dos tempos, até aquele espírito se tornar um adulto responsável, um espírito puro. Compreende? Então não adianta você, pai ou mãe, querer para o seu filho o bom e o do melhor aqui da terra. Olha, eu quero que meu filho faça faculdade, que ele compre um apartamento e uma casa, que ele compre um carro de luxo, que ele tenha um bom emprego. Tá, mas é só isso? Cadê as bases? Cadê a moral? Cadê a psique que vai ser necessária para combater as trevas do mundo?
Cadê a espiritualidade? Nós estamos em um planeta que ainda nos testa. Você não vai preparar o seu filho para esse tipo de teste? Você deixará o seu filho órfão de moral, de bases espirituais? Porque quando vier a negativa de um desejo, quando vier a dor de uma traição, quando vier a dor de um abandono, quando vier a dor da morte, como é que ele vai reagir? O que você ensinou para ele? Quando vier desafios, quando vier a perda do dinheiro, dos bens materiais, o que você repassou para os seus filhos? O que você deixou para ele? Então, se você é pai, se você é mãe, e você só deseja coisas materiais para seu filho, você não sabe o que deseja. Semelhante à mãe de João, o evangelista, e Tiago, que chegou perto do Cristo: Senhor, quando chegar no seu reino, por favor, coloque meus filhos, um à sua direita e um à sua esquerda. Jesus responde: vocês não sabem o que pedem. Vocês podem beber do cálice que eu bebo? Podem trilhar os caminhos que eu trilho? Estar à minha direita ou à minha esquerda não cabe a vocês nem a mim decidir, somente ao Pai. Entende? Mas os pais de hoje querem isso. Alguns querem que os filhos saiam, estude fora do Brasil. Mas quantos realmente botam a mão na consciência para criar homens e mulheres integrais? Homens e mulheres capazes de agir no mundo e deixar um rastro de ser humano. Fala, opa, passou um ser humano por aqui. Essa pegada aqui, essas construções aqui foram de um ser humano e não de um bicho, de um animal. Vamos continuar em casa, carro e apartamento para nossos filhos? Nada de moral, nada de espiritualidade, nada de psique equilibrada. Então pensem muito bem, porque ter um filho não é igualzinho a ter um cachorrinho, porque os seus filhos vão agir no mundo. Seus filhos podem desencadear guerras, desencadear crimes, podem destruir famílias. Mas em compensação, seus filhos podem dignificar a terra, podem edificar famílias, podem salvar vidas. Tudo depende de como vocês e eles agirão. Se vocês são pais com consciência, vocês desde cedo vão ensinar para os seus filhos os princípios imortais, os princípios que ladrão não rouba, que político não deturpa, que as fake news não escondem. Mas agora, se vocês são pais extremamente materialistas, o que vocês têm a deixar para os seus filhos? Matéria? A traça corrói tudo, o tempo destrói tudo. Mansões de luxo de famosos e artistas, mansões e impérios de imperadores, tudo viraram pedra. Não sobrou pedra sobre pedra, mas moral, espiritualidade e psique equilibrada sempre resiste aos maiores tormentos. Então não carreguem esse karma de não educarem os seus filhos com os valores imortais. Se soubessem o preço que será cobrado de vocês, vocês não brincavam de videogame, achando que a vida é um joguinho, que eu visto meu filhinho, dou-lhe do bom e do melhor da vida física, mas não dou nada da vida espiritual. Dou um banquete para ele de tudo que é físico. As melhores escolas, as melhores universidades, casas, apartamentos, carros, mas não dou nem uma esmola do que é espiritual, do que é correto, justo e bom.
Como seu filho vai reagir quando vier uma crise que tire tudo dele? Como seu filho ou sua filha vai reagir quando ela for traída, abandonada? Você quer que o seu filho ou sua filha sejam construtores, pacificadores no mundo ou destruidores que guerreiam no mundo? A escolha é de vocês. As consequências, quem vão colher, são vocês. Então não caiam nessa mentira da Matrix. A matéria é uma ferramenta para edificar o espírito. Não adianta você entrar no mundo com 1 milhão e sair com 1 bilhão, mas em questão espiritual saiu do mesmo jeito que entrou. Se você entrou no mundo e saiu pior do que chegou, ai de vocês. Se você chegou no mundo e saiu da mesma forma que você chegou, ai de vocês. A missão aqui é progredir palmo a palmo. Entrei no mundo, sair melhor do que eu entrei. Um passo que seja, mas eu saí melhor. Entenderam? Então aprendam a responsabilidade de receber um espírito encarnando em um corpo pequenininho, que vai ser gerado dentro da barriga da mãe e que vai te chamar de pai ou de mãe. Cuidado, você tem uma responsabilidade unigênita com esse espírito, independente de quem ele seja ou da missão de vocês. Você tem que guiá-lo da melhor maneira possível. E a única maneira de você guiar alguém é você se qualificando. Um cego guiando o cego vai cair no despenhadeiro. Então, se você ama o seu filho, se qualifique. Busque estudar no mínimo sobre moral e espiritualidade. No mínimo. Para você ter ao menos algo a repassar para eles. Porque se você tem apenas dinheiro e bens materiais para repassar para os seus filhos, acredite, você não está repassando para eles nada. Se você não repassou para o seu filho o respeito, o amor, a caridade, a moral, a ética justa e reta do Cristo, você não passou nada para ele. Se você não ensinou ele a combater suas más tendências, acabar com orgulho, com egoísmo e com a vaidade, você não ensinou nada para ele. Então entenda, se qualifique para que você possa salvar os seus rebentos. Se qualifique para que você não chore, não ranja os dentes de mãos atadas quando você vê um filho em dificuldade e não puder ajudar porque não adquiriu valores fundamentais para isso. Então, se instrua, se torne um homem, uma mulher de bem. Que a paz do Senhor seja conosco, hoje e sempre.